SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Família sequestrada por bandidos e obrigada a seguir com eles durante mais de 2 horas por várias favelas. Mas os criminosos não contavam com a reação inesperada do pai, um idoso, que conseguiu salvar a família. E veja também, menor é morto na porta de uma escola em Queimados, na Baixada Fluminense. Era o horário da entrada dos alunos quando o jovem buscou refúgio no colégio, mas foi perseguido e assassinado. E ainda, relíquias do passado são descobertas debaixo da terra. Durante uma escavação do metrô na Zona Sul, os operários encontraram peças do século XIX. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 11 de setembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Nossa, amor, que barulheira é essa? Nada. Será que eu cheguei na casa errada? Não, amor, você não errou. Eu é que acertei. Como assim acertou? Que festa é essa? Eu acertei quando eu fui na lotérica, comprei meu Super XCap, me cadastrei no site e adivinha, ganhei 30 mil reais na promoção. O quê? Além dos prêmios tradicionais, na promoção desse mês a gente pode ganhar 30 mil e realizar nossos sonhos. Não é demais? Nossa, amor, que máximo. Mas peraí, essa festa aí é só sua ou eu posso chamar meus amigos também? Já chamei, liga. Os fabricantes de TVs com acesso à internet determinaram uma condição expressa para vender nesta sexta. LED 40 Smart TV. Acessa. O Brasil vai saber hoje à noite que condição é essa na liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você, decidir por você e até votar por você. Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo para você escolher o candidato que quiser, sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE. Justiça Eleitoral. O SBT Rio Manhã está de volta, agora são 7 horas e 2 minutos. E uma família viveu momentos de pânico ontem à noite. 2 bandidos sequestraram um casal e a filha deles no Engenho da Rainha. Os criminosos rodaram com as vítimas por várias comunidades e seguiram em direção à Avenida Brasil. O pai reagiu, desarmou o bandido e atirou. As informações com a Daniele Correia. Os bandidos renderam a gente dentro do nosso depósito. Nós estávamos de saída. Eles abriram o portão e nos renderam. Colocaram a arma na nossa cabeça e nos ameaçaram. Os criminosos fizeram a família refém no banco traseiro do carro. Rodaram com eles por quase 2 horas, passando por várias comunidades. Por dentro do Complexo do Alemão, próximo à Favela da Galinha, Purinhaúma, rodamos tudo. A filha conta que os sequestradores eram agressivos, grosseiros e o tempo todo diziam que iam mexer com a princesinha do pai. E o meu pai, que é hipertenso, começou a passar mal. E ele não aguentava ver aquilo, ficou em desespero. Na Avenida Brasil, o pai avistou um carro da polícia e teve uma reação inesperada. Meu pai abriu a porta e nós dois jogamos a minha mãe, empurramos a minha mãe. E depois eu me joguei ainda com o carro em movimento. Foi exatamente neste ponto da Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, que mãe e filha pularam do carro e o pai conseguiu desarmar os bandidos e atirar contra eles. Eu tive medo da reação. Reagir nunca é bom, né? Mas eu só queria me livrar daquela situação toda. Eu imaginei que o pior iria acontecer. Assim que os policiais perceberam o que estava acontecendo, houve uma troca de tiros. Um dos sequestradores morreu, o outro ficou ferido e foi levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Peritos estiveram no local e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu espero
ter um pouco de segurança. É complicado, porque a gente vive em um mundo muito impune, onde não há justiça. E existe na lei a legítima defesa. Quando alguém está sob ameaça dentro de um carro com a sua família, com a arma apontada para a sua cabeça, rodando por várias favelas da Zona Norte por mais de 2 horas, é natural que a pessoa reaja. E aí você tenta salvar a própria vida. Antes a minha vida do que a vida do bandido. Foi o que teria acontecido. Há informações de que esse pai de família atirou no bandido, conseguiu reagir, retirar a arma dele, desarmar o assaltante e atirar. A polícia depois interceptou os ladrões e também teve troca de tiros entre eles. E aí, um dos bandidos morreu no local, o outro foi levado para o hospital. E o que esses bandidos queriam com a família, afinal de contas? Foram várias horas, durante a noite. Será que eles queriam cometer sequestro relâmpago? Estavam esperando o dia amanhecer para conseguir pegar mais quantia, sacar mais dinheiro no banco? Há essa hipótese. Ou queriam levar para algum cativeiro. A hipótese do cativeiro é um pouco mais difícil porque normalmente essas quadrilhas que sequestram já vão para um endereço único, já tem um destino, até para evitar, né, que haja evidências. Parecia que era uma quadrilha pouco experiente, porque ficou rodando, fica mais fácil a identificação e aumenta o desespero da família, né? Foi o que aconteceu, acabou reagindo. E é algo natural. Certamente a justiça irá considerar que foi legítima defesa, dado que a família estava diante de criminosos armados com um revólver calibre 38, que foi justamente o que atingiu esse criminoso que morreu lá na Avenida Brasil. Via que tem sido alvo, infelizmente, por mais que haja pacificação em algumas comunidades, de quadrilhas que roubam, que assaltam, são caminhoneiros, são pessoas que passam pela região e principalmente comerciantes, né? Como foi o caso dessa família aí, acabou sendo vítima, porque já sabem que tem uma quantia em dinheiro. E a polícia já coletou material genético da mãe da grávida desaparecida depois de sair para fazer um aborto. Nós estamos falando sobre essa história e agora há essa informação de que a mãe da jovem, Maria Ângela dos Santos, esteve ontem à tarde no Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense da Polícia Civil, na Cidade Nova. A amostra de material genético coletada será comparada com o DNA do corpo carbonizado encontrado em Guaratiba, dentro de um carro, um dia depois do desaparecimento da Jandira dos Santos. A jovem de 27 anos foi vista pela última vez no dia 26 de agosto, quando saiu de casa em Campo Grande, teoricamente para fazer esse aborto. A principal suspeita do crime continua sendo a técnica de enfermagem Rosemary Aparecida Ferreira. Ela é acusada de integrar uma quadrilha especializada em clínicas de aborto. E a técnica de enfermagem responde a 3 processos criminais. Ela é considerada foragida. O advogado dela foi procurado por alguns jornalistas e ele avisou que ela iria se entregar, mas antes disso ele está tentando para ela um habeas corpus, ou seja, só vai se entregar na condição de que a justiça a libere da prisão, né? Esse habeas corpus, então, está sendo aguardado pela defesa. A polícia também está investigando o ex-marido da Jandira, o Leandro Brito Reis. Eles estariam tentando uma reaproximação, mas quando eram casados, Jandira chegou a registrar 2 queixas contra Leandro por agressão e ameaça. Ela mesma pediu o arquivamento dos boletins pouco tempo depois. A polícia solicitou a quebra do sigilo telefônico do Leandro e da Jandira, porque eles se comunicaram, inclusive passaram mensagens. O Leandro nega todas as acusações e diz não saber por que está sendo alvo, justamente já que ele se comunicou com ela e nas conversas ela disse que estaria pensando em fazer o aborto e pede ajuda a ele, né? Essas são revelações que foram feitas pelo ex-marido da vítima. Agora vamos esperar a polícia fazer o seu trabalho. Esse DNA é importante para saber se o corpo é ou não da Jandira, porque tinha uma marca de tiro no corpo. Pode ser que os criminosos, caso ela tenha morrido dentro dessa clínica de aborto, há uma possibilidade de que tentaram encobrir esse assassinato, né? Passou mal e aí vamos levar ela para algum lugar, o corpo, vamos atirar, vamos incendiar, deixar tudo carbonizado para não evidenciar que é o da Jandira. Ou seja, a polícia está ainda trabalhando com todas as hipóteses. Se esse cadáver não for da moça, aí começa uma nova busca pelo paradeiro dela. E um menor de 17 anos é baleado e morto dentro de uma escola em Queimados. Deixa eu ver.
O crime aconteceu no início da tarde de ontem. O menor estava em um bar quando um homem chegou de moto e atirou contra ele. O rapaz foi baleado e correu para dentro da escola municipal, professor Cintila Exel, tentando se proteger. O suspeito foi atrás dele e efetuou mais disparos. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no corredor do colégio. Segundo a delegacia que investiga o caso, ele era ligado ao tráfico de drogas, mas não tinha passagem pela polícia. As aulas foram suspensas e nenhum aluno se feriu. A Secretaria de Educação já confirmou que o menor não faz parte do quadro de alunos, ou seja, seria um morador da comunidade próximo dali. Agora, se ele estava fugindo de um bandido, se ele estava tentando escapar de alguma outra coisa, ou se ele tinha relação com o tráfico de drogas, isso só as investigações vão dizer. O problema é, num horário de aula, muita gente entrando na escola, você imagina, vem um atirador correndo e aí um jovem também tentando refúgio dentro da escola. Imagina o desespero. Por sorte, nenhum professor e nenhum estudante, teoricamente, já que esse aluno não fazia parte da escola, foi atingido, né? Nenhum funcionário, todos eles se jogaram no chão na hora, tentaram abrigo como podiam. É uma situação crítica, né? E a gente vê que não tem nenhum tipo de segurança ali. Qualquer pessoa pode entrar e sair do colégio, como bem entender, armada. Um problema que não é só das escolas públicas, né? Nesse caso foi de uma escola municipal, mas também acontece em muitas escolas particulares. As pessoas entram e saem sem que haja qualquer tipo de controle. E você vai ver agora o pedido desesperado de socorro feito por um policial baleado durante um intenso tiroteio na favela do Caramujo, em Niterói. Encurralado no alto do morro, ao lado de outro PM gravemente ferido, ele vai pedir resgate para os dois. Deixa eu ver. O sargento Leonardo Mercante, que é do 12º Batalhão, diz que ele e o parceiro estão baleados. Eu estou baleado, Emerson também, na cabeça e na perna. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu estou baleado, Emerson também, parceiro do Gato também está baleado. O vídeo feito por um policial mostra o momento em que um deles pede reforço durante uma operação na favela do Caramujo, em Niterói. Estamos dentro da caixa d'água aqui, tá ruim de sair. Pede prioridade aí. Manda vir a viatura aí, meu irmão. Pra cá. Após o resgate, os agentes foram levados para o Hospital Azevedo Lima. O cabo Emerson Oliveira, de 36 anos, é lotado no grupamento de ações táticas do Batalhão de Niterói. Ele continua internado na unidade. Já o sargento Mercante, de 41 anos, que também foi atingido, já recebeu alta. Os PMs ficaram encurralados durante uma operação para reprimir um baile funk no complexo da Lagoinha, que fica no Caramujo, na madrugada de segunda-feira. De acordo com esse policial, que já trabalhou na região, hoje os traficantes do complexo do Caramujo são os mais bem armados de Niterói. O complexo do Caramujo hoje é o complexo do Alemão, uma favela que pode-se dizer que é o coração do Comando Vermelho em Niterói. A gente está aí, lutando para voltar para casa, para ver nossos familiares, né, todos os dias. Alvo dos criminosos, os policiais tentam se proteger como podem. Desde o início do ano, 196 PMs foram baleados. Entre eles, 118 estavam em serviço. O número de agentes mortos já ultrapassa os 50. Aqui em Niterói, a maioria dos PMs atingidos em confrontos estavam lá em cima no complexo do Caramujo. De acordo com informações, a situação piorou depois que o DPO, que ficava lá no alto do morro, foi retirado de lá. Era um local estratégico, porque as guarnições, quando chegavam, elas não tomavam tiro, como vem acontecendo na atualidade. De acordo com ele, os companheiros que atuam no Caramujo só contam com a ajuda divina. Peço a Deus que guarde os colegas que estão por lá. Os policiais estão morrendo. Para a corporação, nós somos apenas número. Morro do Caramujo, Morro do Preventório. Niterói está vivendo um estado de segurança crítico. Os moradores já vêm reclamando disso há muito tempo. Com a política de pacificação nas favelas cariocas, houve uma migração clara e a bandidagem que se instalou por lá está tocando terror nas favelas. No asfalto você sofre, o policial militar, como mostrou a matéria também, para fazer qualquer tipo de incursão. E o que não dá para entender ainda, eles estavam encurralados exatamente em que ponto. Se era próximo a uma caixa d'água de fato, né, um depósito de água, ou se é uma localidade dessa região.
O Caramujo não tem uma companhia destacada e nenhuma UPP por lá. O que fazem é pedir reforço do policiamento do batalhão. A polícia já diz que faz sempre esse reforço, mas não tem surtido efeito. É difícil também combater aquela bandidagem. Segundo a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima, o estado de saúde do PM Emerson Oliveira, esse que apareceu na imagem, é isso? Esse que estava tentando refúgio? É gravíssimo. Infelizmente, o estado desse que tentou refúgio ali estava pedindo socorro, ele levou um tiro na cabeça e agora está internado em estado muito grave. E um homem foi preso ao tentar violentar sexualmente a segunda vítima em menos de 6 horas na Barra da Tijuca. Vamos direto ao vivo com Daniel Penafirme, que tem mais informações. Esse estuprador, então, é procurado? Que caso é esse, Daniel? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Na verdade, o nome dele é Ivanildo Bezerra Alves. Ele foi preso por policiais da 16ª Delegacia, na Barra da Tijuca, após ter tentado estuprar 2 mulheres num espaço de 6 horas. Ele atacou a estudante de Direito, Débora Lima, de 23 anos. A gente está vendo as fotos da Débora aí, que ficou bem arranhada, bem machucada, porque conseguiu, de certa forma, entrar ali em luta corporal com esse estuprador e fugir. Pois bem, ela pediu socorro ao motorista que passava nas proximidades do Matagal, na Barra da Tijuca, para onde o estuprador levou esta moça. Ela pediu, então, socorro a esse motorista, ela conseguiu fugir do local e, alguns metros depois, ela constatou que o estuprador havia se envolvido num acidente de trânsito. Foi aí que ela chamou a polícia e o rapaz, esse homem aí, o Ivanildo Bezerra Alves, acabou sendo preso em flagrante. Quando foi levado para a 16ª Delegacia, a Delegacia da Barra da Tijuca, ele foi reconhecido na delegacia por uma outra vítima, a quem ele havia tentado estuprar antes de ter atacado a Débora. Portanto, ponto para a polícia, está aí a foto dele, esse aí é o Ivanildo Bezerra Alves, preso em flagrante por tentar estuprar 2 mulheres em menos de 6 horas. Liane. Só para esclarecer, Daniel, então ele não conseguiu consumar o fato com nenhuma das duas e a moça que aparece na imagem, né, a parte do corpo dela toda alanhada, isso foi porque ela reagiu, porque ela lutou com o assaltante, com o criminoso. Exatamente, a Débora Lima, estudante de Direito de 23 anos, ela lutou com esse estuprador, né? Ficou bem arranhada, divulgou aí as fotos, inclusive no Facebook, numa atitude até corajosa, se expondo, numa de alertar as outras mulheres para o perigo que é aquela região ali da Barra da Tijuca, nas proximidades do mangue que existe ali, atrás de alguns shoppings. Pois bem, ela lutou com ele, conseguiu fugir, pediu ajuda a um motorista e quando estava fugindo com esse motorista, constatou que metros adiante, esse estuprador havia se envolvido num acidente de trânsito. E foi aí que ela reconheceu lá no local do acidente esse estuprador, chamou a polícia, ele foi preso em flagrante. Na delegacia apareceu uma outra vítima. Portanto, a polícia pede que mulheres que tenham sido atacadas percam o medo de denunciar, percam a vergonha, já que não tem que ter vergonha nenhuma, são vítimas da violência, e compareçam à delegacia, porque assim como esse homem fez 2 vítimas, né, tentou estuprar 2 mulheres em apenas 6 horas, ele pode ter atacado outras mulheres na região também. O que é comum que aconteça. E, felizmente, né, um golpe de sorte da polícia que ele se envolveu num acidente de trânsito e só por isso foi capturado. Talvez estivesse aí fazendo mais vítimas. Obrigada, Daniel. E um acidente entre 2 ônibus deixou uma pessoa morta e 10 feridas. Agora há pouco, na Via Light, em Nova Iguaçu. O acidente aconteceu na altura da rua do Valmor, no centro. O local fica próximo à rua Governador Amaral Peixoto. Os feridos ainda não têm identificação, foram levados para o Hospital da Posse e para o Hospital do Joca. O trânsito não ficou prejudicado por causa do acidente, eles conseguiram retirar rapidamente os veículos. E vamos ver agora como é que está o trânsito pelas câmeras da 7 Rio. Só uma informação que me passam aqui, os veículos continuam lá, mas eles colocaram para um cantinho da pista e não está prejudicando. Agora a gente tem aí o trânsito, linha vermelha na altura do quilômetro 3. Apesar de estar com bastante veículo na altura do Caju, o trânsito segue sem retenção nos 2 sentidos. Pode rodar a câmera, essa aí é a linha vermelha, mas na altura da linha amarela. A gente já percebe que nesse trecho há sim bastante engarrafamento, muita lentidão para o motorista. E esse é o gasômetro, a altura do Caju. A gente também já percebe os reflexos. Olha só como é que está lento nessa região. E a Supervia e o Metrô Rio foram multados mais uma vez, né? Já estão colecionando multas. Daniel Penafirme, agora qual é o motivo dessa multa? É o mesmo motivo de sempre. Atrasos, interrupções
no serviço, falhas na sinalização, falhas no sistema de aviso aos passageiros, enfim. Dessa vez, as multas somam R$280 mil e foram aplicadas devido a incidentes ocorridos entre 2013 e 2014. Essa decisão de multar a Supervia foi da AGETRANSP, a agência que regula aí os serviços públicos de transporte concedidos, e foi tomada durante a reunião da AGETRANSP que aconteceu na última terça-feira. Agora, resta saber se dessa vez eles vão pagar, né, Eliane? Porque isso acontece muito. O Metrô Rio, Supervia, as barcas, eles são multados e aí ficam recorrendo. Acaba que não pagam essa multa nunca. Só para você ter uma ideia, até alguns meses passados, a Supervia havia sido multada em R$6 milhões nos últimos 15 anos. Desses R$6 milhões, apenas R$1.900.000 foram pagos. O resto estava aí na Justiça, com vários recursos que a companhia consegue aí na Justiça para ficar justamente prolongando, procrastinando, esse é o termo jurídico correto, essa sentença e essa decisão de multar. Então vamos ver se dessa vez, se agora vai, né, Eliane? É verdade, eu já falei aqui também, Daniel. Tudo bem, não paga a multa então? E faz o seguinte, aplica esses 6 milhões em melhorias para a população, que é o que, afinal de contas, todos nós queremos, né? Quem usa o transporte público quer resultado, né? Agora, além disso, podiam também fazer um investimento na dedetização. Vou explicar por quê. Um rato no vagão feminino de um trem da Supervia causou muito pânico. As imagens mostram os momentos de pânico em que a mulherada teve que enfrentar o passageiro incômodo. O rato viajava tranquilamente dentro do vagão feminino do trem da Supervia, no ramal de Santa Cruz. Deixa eu ouvi-las gritando. Olha só o desespero. Elas tiveram que se pendurar aí nas grades, né, nesse apoio de ferro. Daniel, olha a situação, gente, isso é surreal. Surreal. Compra um negócio qualquer aí, no supermercado, vende aquelas pastilhazinhas, você bota no chão, o rato come. Quer dizer, é um negócio barato, a Supervia fatura tanto. E o detalhe é que esse rato é esperto, viu, Helene? Dentro do vagão feminino, olha só que local ele foi escolher para aparecer. Se fosse o outro vagão, talvez a comoção, digamos assim, seria menor. Mas no vagão feminino, rato, não faça isso. Supervia, faz com a gente não. É uma ratoeira, não? Então põe os gatos lá para pegar o rato. E essa cena bizarra aconteceu ontem às 5h40 da manhã na estação de Realengo. Segundo informações, foi antes de ontem, aliás. Segundo informações de passageiros, o rato só foi retirado pelos guardas da Supervia 10 minutos depois. Conseguiram retirar então o rato? Como é que pegaram o rato? Bom, a Supervia animando, né, a viagem aí do trabalhador. Sempre tem uma surpresa pra gente. Às vezes é ratos, às vezes tem barata, já teve aranha. Isso quando não embarca outra coisa. Pior, né, os tarados também. E a pergunta que não quer calar, será que esse rato pagou a passagem? Pelo visto não, né? Entrou ali de fininho, Daniel. Pois é, Eliane, fica a sugestão aí para a Supervia. Me contrata, afinal de contas eu sou um gato e aí os ratos vão fugir. Ah, meu Deus, tá bom, tá certo. Vamos dar essa sugestão, né? Cada dia uma surpresinha diferente, igual a Supervia, né, Daniel? Olha, vamos mudar de assunto. Pois é, eu te conheço. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de política. O Datafolha divulgou pesquisa sobre a corrida ao governo do Rio. Roda. Na primeira pesquisa de setembro, Antony Garotinho do PR tinha 27% e agora aparece com 26%. Luiz Fernando Pezão do PMDB tinha 19% e agora tem 25%. Marcelo Crivella do PRB tinha 17% e manteve o percentual. Lindbergh Farias do PT aparecia com 11% e agora tem 9%. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam 6%. Num cenário de segundo turno entre Pezão e Garotinho, Pezão venceria com 40% e Garotinho ficaria com 33%. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, teve 2% e a Deise Oliveira, do PSTU, 1%. O Ney Nunes, do PCB, não pontuou. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de setembro, com 1.348 eleitores em 32 cidades fluminenses. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E veja só essa, várias peças do século XIX foram encontradas em uma escavação da linha 4 do metrô. As antiguidades contam a história de 2 bairros cariocas, Ipanema e Leblon. As peças ajudam a mostrar um pouco da vida dos moradores das chácaras que ocupavam esta área da Zona Sul entre meados do século XIX e início do XX, antes da região passar por um processo de loteamento.
cerca de 150 peças, como os frascos de perfume, loções e remédios, todos importados da Europa, peças de porcelana, talheres e 4 penicos de ágata, itens do cotidiano dos moradores das chácaras. Os materiais encontrados estão sendo catalogados e armazenados em um container dentro do canteiro de obras da linha 4 no Jardim de Alá, em Ipanema. As peças encontradas vão ser encaminhadas ao Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio. Estamos tendo a possibilidade de encontrar vestígios do passado, né? Quer dizer, nós sabemos pela historiografia que a região foi ocupada por indígenas, né? Depois teve todo um processo de ocupação durante o período colonial. Só que isso daí foi o que se contou. E as provas disso? A prova factual só pode sair de uma coisa, arqueologia. E estamos agora resgatando resíduos, né? Resquícios desse passado. Isso é muito bacana e que se preserve agora, né? Olha, a gente mostrou há pouco a pesquisa Ibope para o governo do Rio. Vamos ver então outra pesquisa, a Datafolha. Pode rodar. Antony Garotinho, do PR, tinha 28% na pesquisa anterior e agora aparece com 25%. Luiz Fernando Pezão, do PMDB, tinha 23% e agora está empatado com Garotinho, com 25%. Marcelo Crivella, do PRB, tinha 18% e agora tem 19%. Lindbergh Farias, do PT, tinha 11% e agora tem 12%. Brancos e nulos somam 10%. Não sabem ou não responderam 6%. Num eventual segundo turno, Pezão venceria com 47% e Garotinho ficaria com 35%. E só complementando, para relembrar, o candidato Tarcísio Mota do PSOL teve 2%, a Deise Oliveira do PSTU 1% e o Ney Nunes do PCB não pontuou. E essa pesquisa sempre tem margem de erro também de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo com o Daniel Penafirme. Diga, Daniel. Liane, no momento aqui na Central do Brasil, céu claro, previsão para hoje é que o tempo fique assim, com céu claro, passando apenas no fim da tarde a parcialmente nublado, mesmo assim não há grandes formações de nuvens e também não há previsão de chuva, a temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 35 graus, o pôr do sol acontece às 17 horas e 45 minutos. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Os fabricantes de TVs com acesso à internet determinaram uma condição expressa para vender nesta sexta. LED 40 Smart TV. Acessa. O Brasil vai saber hoje à noite que condição é essa na Liquidação Nacional da Indústria na Ricardo Eletro. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Someday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Tô de volta. Agora são... Pode colocar o reloginho para mim? Não tem reloginho, agora tem. 7 horas e 27 minutos. E vamos com o Daniel Penafirme falar sobre o desempenho dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Daniel, o Goiás estragou a festa dos flamenguistas, né? 38 mil torcedores assistiram à derrota do Flamengo. O Botafogo perdeu para o São Paulo e o Fluminense empatou novamente. Conta um pouco aí dos jogos. Pois é, Eliane, foi o único carioca a somar um pontinho jogando fora de casa contra o Figueirense. O Fluminense conseguiu empatar o jogo em 1-1 lá com o time de Santa Catarina e mesmo assim não foi um bom resultado, já que o Figueirense é muito fraco. A gente vê aí o primeiro gol do time lá de Santa Catarina, né? Na falha bizonha do zagueiro Elivelton no Fluminense mais uma vez, e o Fluminense vai empatar só no segundo tempo com o Cícero de cabeça. Os dois times tiveram um jogador a menos, enfim, foi um jogo bem movimentado, o resultado não foi bom. Jogando no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, o Botafogo
Botafogo saiu aí atrás no placar diante do São Paulo, mas conseguiu virar ainda no primeiro tempo com esse gol do Zeballos e logo em seguida o André Bahia, na jogada parecida, vai fazer o gol de cabeça do Botafogo. Mas ainda no primeiro tempo o São Paulo revirou, digamos assim, o jogo com 2 gols do Souza. Olha esse, inclusive, que ele domina a bola e chuta lá na saída do goleiro. No segundo tempo, o São Paulo mata o jogo com esse gol do Alexandre Pato, final São Paulo 4, Botafogo 2. E jogando lá no Mato Grosso, olha lá o gol do Samuel, Goiás 1, Flamengo 0. Portanto, não foi uma boa rodada para os times do Rio. O Fluminense é o 6º colocado, é o melhor carioca na competição. E o Flamengo, que vinha de uma sequência de vitórias, agora vem de 2 derrotas. Já o Botafogo jogou bem o quanto pôde, conseguiu resistir bravamente o quanto pôde, mas no final a melhor qualidade técnica do São Paulo se fez prevalecer e o time de São Paulo acabou ganhando por 4-2. Vamos esperar agora a próxima rodada, que as coisas sejam um pouco melhores, né? Porque essa babou, o bicho pegou, Liane. É verdade, cada um com a sua torcida, né? Vamos ver o que vai dar nesse final das contas aí. Muito obrigada. E o Cristo Redentor mudou de cor para chamar a atenção sobre um assunto que preocupa milhares de famílias brasileiras. É o desaparecimento de pessoas. Muitas são levadas por traficantes. Olha, não vai dar tempo, infelizmente. Você vai ver essa reportagem amanhã. Um ótimo dia para todos vocês.